O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos registrados de violência sexual contra crianças e adolescentes. É um número que assusta e é por isso que a gente precisa cada vez mais conversar sobre esse assunto. E para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto, esses números que são tão tristes, né, e que a gente fica preocupado e a gente precisa discutir sobre isso, né, saber quais são as alternativas para que a gente saia desse ranking, desse triste ranking, né, que a gente ocupa o segundo lugar. A gente convidou a doutora Cândida Cristina Ferreira, que é secretária de Políticas Públicas para Mulheres aqui na cidade de Jaú. Doutora Cândida, primeiro queria te agradecer por vir aqui aos estúdios da TV Câmara para a gente bater esse papo tão sério. Bruna, eu que agradeço, né, já elogiando a sensibilidade da TV Câmara em jogar holofotes e trazer esse tema, né, para ser discutido, para ser refletido sobre os números e sobre as omissões desses números também, né? Talvez eu festeje um pouco a questão da denúncia. A denúncia ela precisa ser feita. Quando maior o número de denúncia, maior, né, a efetividade no combate aos crimes sexuais contra as crianças e adolescentes também. Bom, a gente tem uma subnotificação de casos, né? Mas ainda assim, os números são muito assustadores, né? Os que a gente já tem acesso. A cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são explorados sexualmente. Assustador é a única palavra que eu consigo pensar para classificar isso. Os números nos assustam realmente. O estado de São Paulo, durante os 3 anos ali pandêmicos, né? 2020, 2021 e 2022 foi os 3 anos que explodiram essa questão da denúncia, sendo 2022 o pico. Foi um momento que as crianças também estavam voltando para as escolas e certamente as denúncias também vieram à tona a partir desse momento que as crianças passaram a vir para a escola, denunciarem ou trazerem isso de uma demanda espontânea, uma fala espontânea delas, ou a própria percepção dos professores. Então, de 2020 para 2021, houve um aumento assim, de mais de 30% no estado de São Paulo. Então, é muito grave, de fato. Os números já indicam, né, que há um vespeiro enorme com relação aos crimes sexuais contra as crianças e adolescentes. Essa questão da pandemia, ela trouxe um grande impacto nessa questão da violência sexual, né, Cândida? Inclusive, acho que mais de 80% dos casos, se eu não me engano, acontecem dentro da casa dessas vítimas. E como na pandemia as crianças ficaram em casa, né, não tinha esse respaldo da escola, então essa questão ficou ainda mais grave. Essa questão se agravou ainda mais na pandemia. A violência, de uma forma geral, também ela ficou mais gravosa. E a sociedade também passou a identificar essas violências a partir de escutas, né? Todas as pessoas em casa começaram a perceber pedidos de socorro, isso falando de violência contra as mulheres, mas contra as crianças ficaram silenciadas em casa, sem a percepção, né, de um adulto, de uma pessoa responsável que estivesse ali para quebrar esse elo da violência sexual contra essas crianças. Então, ficou muito mais grave e o pedido de socorro dessas crianças, elas foram ainda mais silenciadas. Bom, essas crianças, a gente às vezes não sabe como identificar como uma criança, quando uma criança está sendo violentada. Queria que você desse algumas dicas, né, para quem convive com criança, né, às vezes tem um sobrinho, um vizinho. O que a gente pode olhar como um sinal de que tem alguma coisa errada com aquela criança? A gente sempre fala que essa violência, violências que atingem uma criança ou adolescente, muitas vezes ela não é verbalizada de imediato. Essa criança precisa ter um vínculo muito forte, ela se sentir extremamente acolhida, né, ouvida, para ela então ter espaço para poder falar. Ainda tem um outro fator, muitas vezes a criança não identifica de imediato que aquela é uma violência, porque quem está perpetrando aquela violência é alguém que ela confia. E aquilo se mistura com a ideia de amor, de confiança. Ela não entende aquilo como uma violência muitas vezes. Acho que aquela é uma atitude normal. Sobretudo as pequenininhas, né? Não normal, mas se sente incomodada, desconfortável, sofridas. Mas essa voz ela nunca sai porque ela não sabe verbalizar isso. Então os adultos, né, que rodeiam essa criança,
É preciso identificar sinais, muitas vezes, que não vão ser falados, mas que vão ser percebidos. Às vezes, uma mudança de comportamento muito grande dessa criança. Nas escolas onde isso mais acontece. Então, o professor consegue identificar, muitas vezes, todos os casos que vêm, tem esse relato, né? Uma mudança de comportamento, uma mudança na atitude com os colegas, um isolamento muito grande ou uma agressividade muito grande, marcas no corpo. Né, o corpo traz a violência, o corpo fala dessa violência. Né, o olhar de uma criança diz muito, o desenho de uma criança diz muito, ela verbaliza através dos desenhos, das histórias. São vários casos em que as crianças trazem tudo isso no formato de desenho, até pedido de socorro já houve, né, não digo em Jaú, mas em histórias, né, no Brasil, de que a criança escreve um bilhete e pede socorro por aquilo que está acontecendo com ela. Então, esses sinais, eles são muito perceptíveis, sim. E é momento de abaixar na altura física da criança, né? Dizer, eu estou aqui, sinto que você está triste, que você está diferente, o que está acontecendo? Estou aqui para poder te ajudar. Então, assim, a criança se sentir confortável, acolhida, é fundamental para que venha tudo o que é preciso vir, né? Porque essa violência, quando ela fica sufocada, quando ela é silenciada, ela ainda se torna muito mais traumática. Né, porque isso tudo é trauma que essa criança, né, vai levar, se não houver uma ruptura dessa violência, um acolhimento e uma proteção dessa criança. A senhora falou sobre o papel da escola, né? Afinal, a criança, além do tempo que ela passa em casa, acredito que o segundo lugar que ela mais fica é dentro da escola, o contato com as professoras, com os coleguinhas, diretoras, né? Então, esses adultos conseguem ter esse acesso mais fácil, né, de conseguir perceber um comportamento dessa criança diferente e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel da escola nisso, né? A gente ouve falar muito sobre a questão da educação sexual, isso é um tema que até gera uma certa polêmica, porque as pessoas às vezes confundem, né? Acham que a educação sexual é você ensinar sexo para a criança, ou você sexualizar a criança, que ainda é uma criança e não é o momento, né, dessa questão sexual ainda, só quando ela for mais velha. Então, eu queria que a senhora explicasse, né? Isso é uma grande confusão que muita gente faz, né? De achar que a educação sexual é sexualizar a criança, e na verdade é completamente o contrário. A educação, né, sexual está ligada à própria ciência, né? Conhecer o próprio corpo, claro que dentro, né, das suas conformidades das idades, a questão cognitiva, né? Então, isso está atrelado à própria matéria, né, de ciências e outras matérias que acabam sendo transversais a esse assunto. Quando a gente fala de abuso sexual, ele tem muito mais a ver com a relação de poder que esse adulto exerce sobre uma criança do que a questão sexual em si. Porque os abusos é essa relação de poder, de silenciar, de ameaçar, de coagir, para usar aquele corpo por interesses próprios ou de terceiros, né? Então, assim, a principal ferramenta, não só da escola, assim, a escola é terra fértil, eu sempre digo, é o lugar de máxima proteção dessas crianças, né? Deve ser, é assim que a gente idealiza as escolas, né? Como lugar de proteção dos sonhos dessas crianças, porque é lá que tudo vai nascer, que os sonhos vão ganhar vida, e essa é a escola que a gente idealiza. E acho que todos, enquanto sociedade, trabalham nesse sentido. Mas também da família, escola, de ensinar desde cedo, né, que o corpo é dela, que precisa ser respeitado. Né, numa troca de roupa, olha, me dá licença, eu vou trocar, dá licença, eu vou, né, colocar uma blusinha, eu vou trocar a sua roupa. Então, quer dizer, a criança precisa sentir pertencida, né, àquele corpo, porque ela é um sujeito de direitos. Né? Então, isso é fundamental, trazer a criança para o centro de tudo, né? Para ser realmente efetiva como sujeita dos seus direitos e saber que aquele corpo, né, não pode ser tocado, que as pessoas dão confiança dela, enfim. Isso precisa ser trabalhado, essa confiança na criança também. E essa educação sexual com o objetivo da criança saber o que é uma violência sexual, né? Ela saber identificar o que está errado, o que está fora da curva ali, né? Até onde o adulto pode ir, até onde não pode, né? Pode abraçar? Não pode? Né? Aonde um adulto pode tocar em você, aonde não pode, né? A criança conseguir identificar, se porventura acontecer de algum adulto tentar violentá-la, né? Dela saber que aquilo é uma violência. E o abuso, muitas vezes, ele não é
ele pode acontecer de várias formas, né? Então, um beijo, por exemplo, é um abuso, né? Ele é um estupro, o beijo, por exemplo, né? Então, ele é muito amplo. Então, por isso, educar as crianças, eu acho que mais trazer para essa reflexão do cuidado, né, com ela mesma e da confiança em um adulto, da referência, do vínculo dela, é essencial também para trazer essa força. E as escolas, claro, trabalharem a educação sexual numa perspectiva, inclusive, mais ampla de conhecimento do corpo, né? De desmistificar algumas coisas, mas trazer esse autoconhecimento, né? Nós adultos também precisamos disso, né? Isso diz respeito à nossa vida saudável, né? Nos conhecer de todas as formas mesmo. Bom, infelizmente, quando a gente liga a TV ou acessa um site de notícias, a todo momento a gente recebe muitas notícias de crianças abusadas, né? E às vezes a gente tem a impressão de que isso só acontece em grandes centros, que é só longe do meu quintal, né? Como a gente diz. Mas isso está em todo lugar, em todas as cidades, seja ela uma cidade pequena, grande. Como é que está o cenário aqui em Jaú, doutora? Assim, como que é essa situação do abuso sexual aqui na cidade? Quais são os programas de enfrentamento à violência sexual? Eu digo que também o abuso, a violência como um todo, ela também não tem classe social, né? Isso pode e acontece em várias classes sociais, enfim. Mas em Jaú também nós temos casos de violência sexual contra as crianças e adolescentes, né? Recentemente o Ministério Público fomentou, né, a construção de uma rede de proteção dessas crianças. Então todos os órgãos do município, né, que estão atrelados a esse combate, a esse enfrentamento à violência, estão inseridos nessa rede, que vai ser muito importante, é muito importante ter a visualização e o trabalho articulado dessa rede em prol das crianças, né, no combate a essa violência sexual. Então, a gente sempre fala, né, que a denúncia ela é fundamental, então, e a preservação do relato dessas crianças, né, de não explorar esse assunto quando essa demanda vem de uma forma espontânea, mas que também não pode ser explorado por outras pessoas que, né, não tem a técnica ali de preservar o depoimento dessa criança, né, de fortalecer a mãe ou a pessoa responsável para dar continuidade, porque a gente tem a proteção da criança, que é onde essa rede que está sendo construída vai trabalhar. Hoje ela já trabalha, mas agora vai ficar muito mais articulada, né? O Conselho Tutelar, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, de Assistência Social, próprio Ministério Público, as escolas estaduais também, todos inseridos nessa construção da rede, que tem esse olhar protetivo mesmo para a criança. Mas também precisamos pensar na parte criminal, né, de preservar provas, de fomentar essas provas, a continuidade desse processo, que a mãe, né, ou o responsável não desacredite do relato dessa criança, que não coloque em xeque isso. Você tem certeza que você está me falando é verdade? Se a criança trouxe Se a criança trouxe essa demanda, é verdade, e ela precisa ser acreditada a todo tempo. Né? Só o profissional que está capacitado para poder fazer essa escuta dessa criança, né, para que tudo isso chegue até um processo criminal, até o fim de um processo criminal e a condenação, porque os abusadores só continuam fazendo novas vítimas em razão da impunidade, em razão do silêncio. Por isso esse assunto acaba sendo, né, um vespeiro. Às vezes, né, existe resistência em discutir e falar sobre ele, e ele não é um assunto de maio, ele é um assunto de todos os dias. Então é necessário que também esses abusadores venham à tona, que a gente consiga culpabilizar criminalmente esses abusadores, porque só assim eles perdem a força. Um abusador dificilmente abusa de uma criança só. Normalmente ele faz várias vítimas da mesma família, do ciclo daquela criança. Então é necessário tirá-lo de cena, sem dúvidas. E a gente só consegue fazer isso dando voz a essa criança, protegendo essa criança, capacitando os profissionais que vão atuar com essa criança, né, preservando o máximo, trazendo as legislações, né, que protegem essa criança para efetividade, para o campo prático mesmo.
Inclusive, aproveitando esse gancho, a Secretaria tem um projeto que é Dando Voz ao Silêncio, né? É isso, Cândida? É isso. A gente deu esse nome, batizou esse nome, porque essa é a nossa verdadeira intenção desde 2021. Ele é um programa de prevenção, né? Ele é um programa que discute com os profissionais, que fala com professores, que fala com pais, com mães, sobre a importância, né, de dar voz aos silêncios, de reconhecer os sinais de violência, os canais de denúncia, de sempre envolver o Conselho Tutelar como órgão que está ali exatamente pela violação dos direitos dessas crianças, né? De dar continuidade aos processos, né? De não ser omisso ou, inclusive, estar junto na questão de não trazer o relato dela para uma denúncia. É compulsório qualquer relato da criança relativo a um abuso sexual, a violências. Qualquer adulto é obrigado a fazer a denúncia, não levar essa criança na delegacia, porque existe toda uma proteção dessa criança, de preservá-la mesmo, né? O momento correto, a delegada vai inquirir essa criança. A Casa da Mulher hoje recebe por ofício, né? A gente é oficiado nesse sentido. Quando a delegada entende necessário, a psicóloga faz essa escuta, onde vira um relatório, né, que vai contribuir para essa questão criminal de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito técnica, né? Temos uma sala de ludoterapia, com a réplica de uma casinha, com todos os móveis, com todos os cômodos dessa casa, com os bonequinhos e dependendo da idade dessa criança, ela consegue reproduzir tudo a partir daquele cenário, a partir do vínculo com essa psicóloga, ela também consegue trazer tudo isso. Então, quer dizer, um trabalho fantástico de proteção a essa fala, né? Então, dando voz ao silêncio é efetivamente isso, né? É tirar toda essa questão do vespero, do silenciamento, das omissões e trazer à tona, fortalecer o outro, fortalecer os professores, os pais, né? Porque o abuso ele pode ser perpetrado por pai ou mãe, ou responsável, tios, avós, são vários. Como você pontuou no início da nossa entrevista, o maior índice, sim, acontece dentro das famílias, onde a criança deveria estar protegida e cuidada, mas é onde os crimes acontecem. Então, esse é um papel da sociedade também, de vizinhos que identificam qualquer comportamento estranho ali com a criança, né? Não tenham medo de denunciar. Existem várias formas. Eu estive ano passado na Ouvidoria Nacional, que é o Disque 100, o Disque 180, e me encantei com a efetividade, assim, com a qualidade da escuta das denúncias, né? Da proteção da denúncia, que é uma denúncia efetivamente anônima, mas que ela tem um filtro onde consegue perceber, assim, de forma muito pormenorizada da violência, porque ele vai funilando o formulário até chegar, assim, nos tipos de violência que essa criança, a frequência que essa violência acontece na vida dela, né? Então, os professores também, quando ligam no Disque 100, existe um canal, quando ele liga, existe um canal específico dos professores para poder fazer essa denúncia, assim como os servidores da área de saúde também, que tem essa questão compulsória, né, da denúncia. Então, é um canal importante. O Disque 100 lançou também ano passado um joguinho online, né, que se chama SAB, um joguinho que foi estudado, que foi elaborado por vários órgãos, a Unicef no Brasil, enfim. E esse joguinho, ele divide as faixas etárias, onde a criança, ela consegue ali, através do jogo, identificar sinais de violência, formas de denúncia. Inclusive, dentro do jogo, ela já consegue ter acesso ao Disque 100, a própria criança. Porque hoje a criança, a adolescente, dificilmente liga no Disque 100. Esse número não é nem divulgado, eles nem sabem. Esse, né, é o principal canal de denúncia, então. Ele é o Disque pode 100. ser usado pela criança, né, e adolescente, vizinhos, adultos, mas se essa violência chegou na escola, a mãe, o pai percebeu, enfim, denuncia em loco, né, já na delegacia, o Conselho Tutelar sempre. É isso que eu ia perguntar para a senhora. Além do Disque 100, quais são os outros canais de denúncia que um cidadão pode buscar? Os canais diretos. Se a violência está acontecendo ali naquele momento, 190.
né? O Disque 100 também é uma forma de denúncia sigilosa, mas as outras formas, a criança chegou e contou, você percebeu, já procura o Conselho Tutelar, que vai fazer todos os encaminhamentos para essa rede, a própria Delegacia da Mulher, quem tem competência para os crimes, né, contra crianças e adolescentes também. Então, essa denúncia ela precisa ser feita e tem vários canais para serem explorados aí. Cândida, um outro tema que eu acho importante a gente abordar é que quando a gente fala de violência sexual de crianças e adolescentes, muitas vezes isso está relacionado também a um outro tipo de violência, que é a violência doméstica. Às vezes essa criança já está inserida num ambiente totalmente instável, né, e cheio de problemas, e como a senhora é a secretária, né, de políticas públicas para mulheres, eu imagino que vocês devem receber muitos casos de violência doméstica e aí acaba descobrindo um outro problema ali na casa, né? Isso acontece mesmo? Acontece sim. A Casa da Mulher, a gente não tem uma demanda que é espontânea para os crimes contra as crianças, né, como é da mulher, mas também chega para nós a partir da violência que essa mãe está sofrendo. Então, nós temos um programa também desde 2021, que são Sonhos de Criança. Ele tem um foco que é um pouco diferente, o foco dele é atender crianças, filhos de mulheres em situação de violência, né? E ali é feito todo um trabalho de desconstrução dessa violência que muitas vezes é transgeracional, né? A relação que essa criança tem com o outro, que tem até com o animalzinho da casa dela, tudo. E aí, muitas vezes, esse relato já aconteceu, então chega dentro do próprio programa, ou a mãe, à medida que ela começa a denunciar e trazer a violência dela, ela também consegue perceber a violência que os filhos sofreram, inclusive violência sexual. Então, sim, chega dentro dessa violência, porque quem é abusador é alguém que, de fato, né, exerce esse poder, como eu falei, sobre o outro, e que está disposto a qualquer violência, né? Porque o abuso é uma forma de violência, mas a violência física sempre está atrelada ao abuso, as ameaças, né? Coação, tudo, violência psicológica, não há como desmembrar essas violências dentro do abuso. E dentro da violência doméstica também acontece muito de estar inserido. Doutora Cândida, eu queria agradecer imensamente da senhora vir aqui à TV Câmara para a gente conversar sobre esse assunto tão sério, tão necessário, né, que a sociedade cada vez mais precisa falar sobre isso, que essa é a única forma que a gente tem de conseguir melhorar esses números, né, se possível zerar esses números, que acho que é o sonho de todo mundo, né, e a gente precisa falar sobre o assunto, achar alternativas, entender, se informar, como a senhora mesmo falou, muita gente nem conhece o Disque 100, nem sabe como denunciar. Então, eu acho que é por aí, né? Que o caminho é esse, a informação. Queria que a senhora fizesse as suas considerações finais, por favor, fique à vontade. Esse é o momento, né, de trazer esse assunto, mexer nesse vespeiro, de fato, saber que existe esse tipo de crime, que nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas humanas, precisamos olhar para as crianças, ouvir o que não está sendo dito, porque, como eu falei, essa criança muitas vezes não vai verbalizar, identificar sinais, né, e trazer tudo isso à tona no formato de denúncia. A gente precisa falar sim, né, por isso eu digo que não é trabalho, é missão, a nossa missão de combater toda e qualquer forma de violência, sobretudo contra as mulheres e as crianças, onde os números já nos indicam, né, que são os corpos que mais sofrem violência no Brasil. Né, e fazer as denúncias, buscar ajuda, né, é importante proteger essas crianças, então é um papel de todos nós. Cumprimento de novo a TV Câmara, reforço isso, porque quantas famílias vão passar a refletir a partir dessa conversa nossa, vão passar a entender um pouco, né, pensar e fazer denúncias e buscar ajuda. Então, eu acho que a nossa missão, ela é muito longa, ela é todos os dias, ela não é só 18 de maio. 18 de maio é uma data para sabermos que existe tudo isso e que a gente precisa criar mecanismos, né? Sempre, diários. Então, dando voz ao silêncio, eu acho que ele é todos os dias, para todos nós. Sim, o 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil no Brasil, né? É uma data que realmente marca
essa questão para que ela seja debatida, mas o trabalho, ele é todos os dias, né? Então, efetivamente todos os dias. Doutora, eu queria agradecer a sua presença aqui novamente e agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando pela TV Câmara ou então pelos nossos canais digitais, na internet, Facebook, YouTube, e continue aí acompanhando a nossa programação. Obrigada e até a próxima!